Flusão 2-0 para cima do Flamengo, minuto-chave, 36 do segundo tempo, sai o Fabrício Bruno, entra o Léo Pereira, que imediatamente após falha, bobeia, o Flamengo chegou mais, finalizou mais, o Fluminense tem Herman Cano. Boa noite, Léo. Tudo bem, Paulo? Boa noite companheiros, boa noite, fã do esportes. O Flamengo já tinha exibido alguma dificuldade de articulação, de organização ofensiva, mesmo no segundo tempo, quando teve em campo ao mesmo tempo o Arrascaeta, o Pedro, os dois vieram do banco, o Bruno Henrique, que já tinha entrado no lugar do Vitinho, o Gabigol, que começou a ter que sair um pouquinho mais da área, mas as melhores chances do Flamengo tinham sido ou em bolas paradas ou em erros que o Fluminense cometia na sua defesa. Depois do episódio que você citou, Paulo, a estreia do Fabrício Bruno e a entrada do Léo Pereira, além de tudo, pareceu ter entrado meio frio, meio desligado, já não é um zagueiro que a torcida do Flamengo gosta muito, e ele acabou envolvido negativamente nos dois gols. E aí, o Cano não precisa de muitas chances para marcar, né? Até então, a única grande chance do Fluminense, grande chance por assim dizer, né? Foi uma finalização que ele arriscou quase do meio de campo ali para tentar marcar, não conseguiu surpreender o goleiro. Mas o Flamengo sai com muitas questões a responder e com uma virada que não é simples para buscar, não, porque o Fluminense certamente vai se defender muito no segundo jogo. E os estrangeiros brilhando, né, Paulo Calçade? Assim como Caleri aqui em São Paulo, estamos vendo aí o Cano fazendo 2 gols importantíssimos, valiosíssimos, o Fluminense em busca de um título que não conquista desde 2012. Paulo, lá, companheiros, para você que nos assiste também, e numa posição tão carente aqui no país, com 2 jogadores que, os estrangeiros, que conseguem ajudar e resolver. É uma noite delicada para explicar o que aconteceu nos 2 jogos, porque se o torcedor do Flamengo, por exemplo, sempre criar o vilão para explicar o insucesso do time, aí fica mais fácil. Sempre tem alguém. É porque o vilão muda, né? Você aponta o dedo, vai mudando. Mas não muda tanto. Mas é mais do que isso, do que uma falta de sorte, porque a bola caiu naquele pé errado. Tem mais, porque isso aí você elimina a atuação do adversário, do Fluminense. Você acaba sempre o Flamengo perdendo só por obra dele. E tem um adversário. Perfeito. Então o Flamengo teve um adversário que soube jogar, que recebeu muitas críticas, é verdade, mas dentro do contexto do jogo se adaptou e usou aquilo que tinha, que era um pouco mais saída mais rápida, velocidade, com erros, evidentemente. Erros acontecem no futebol o tempo todo. E no outro lado, o São Paulo e o Palmeiras, os favoritos, aqueles que têm mais capacidade técnica, Flamengo e Palmeiras hoje, tem que olhar para dentro, mas tem que reconhecer no adversário também a competência. Isso aconteceu nos 2 jogos e é o que a gente vai debater aqui no tempo que nós temos para falar um pouquinho internamente dessas 4 equipes nos jogos de hoje. É lógico que para o palmeirense fica um gosto positivo no fim pelo gol que encontrou, estava perdendo por 3-0, né? Reverter 0-3 seria muito difícil, né? Até pelo que é o São Paulo hoje, né? Exatamente. E aí... Eu sou a Luana, repórter da Flá TV. Queria que você fizesse uma avaliação, né, da partida para a nossa torcida, porque infelizmente a gente tem esse resultado de 2-0, mas com certeza no sábado a gente pode reverter isso. Então, queria que você fizesse essa avaliação da partida hoje. Bom, hoje, sem dúvida, tivemos todos muito mal, individualmente, tecnicamente, taticamente, e eu sou o primeiro a meter à frente do grupo. As coisas não funcionaram. Acho que o nosso adversário esteve bem melhor naquilo que é o contexto tático que o meu colega Abel criou, não é? para este mesmo jogo. Tecnicamente quisemos acelerar demasiado o jogo com muito poucas situações, sobretudo no passe, de pouca qualidade, onde nós temos muita qualidade. Estávamos muito distante entre as linhas, mesmo essa nas acelerações, o que permitiu, em alguns momentos, não estarmos frescos suficientes para podermos despender mais energia na pressão e dar um pouco mais de tempo ao nosso adversário para poder ter, em certos momentos, um pouco mais a bola, que não foi assim muito. Depois, o jogo tem muito a ver com, infelizmente, com decisões técnicas que foram completamente desfavoráveis. Não foi aquilo que nós permitimos ao nosso adversário de criar. Sem dúvida as transições que tiveram, ou contra-ataque que tiveram, vêm muito por infelicidades individuais dos nossos jogadores, mas o que é facto é que nós não tivemos tão bem
quanto a equipa tem como qualidade em termos quando a equipa tem bola. Repito, tivemos decisões errôneas, individuais e coletivas. Paulo, boa noite. Caio Mota, Globo Esporte. Queria te pedir licença para falar do trabalho como um todo, não somente do jogo, é a única chance que a gente tem de conversar aqui. Queria que você falasse um pouco sobre a impressão que tem, é que tem um gap muito grande ainda entre teoria e prática, entre o que você deseja que o time execute e a execução da equipe. Isso passa por uma dificuldade deles de absorverem, de executarem, ou passa por uma dificuldade que você tem tido de passar para ele o que você pensa de conceito de jogo, enfim, fazer uma avaliação um pouco mais macro desses 80 dias que o Flamengo chega já na porta de uma final, o último jogo e competições mais importantes, e ainda parece que o vazio entre a teoria e a execução é muito grande ainda, né? Sim, e é normal. É normal porque nos processos aquisitivos, eu já o disse e vou repetir, nem todos têm a mesma capacidade de adquirirem os processos com a mesma velocidade, com a mesma ideia. E fundamentalmente, poder manter ou ir mantendo certos determinados jogadores em algumas posições dá mais garantias a fazer certos determinados dinâmicas com uma maior clareza e clarividência. Mas sobretudo nós também temos que reconhecer que dentro do processo existem adversários, e os adversários criam complexidades diferentes. E as complexidades diferentes têm muito a ver com os sistemas de jogo, com os jogadores que estão dentro desse mesmo sistema de jogo, e hoje a decisão, ou seja, global do nosso adversário foi, mais uma vez, ter um bloco médio e baixo, em termos defensivos, obrigando-nos ao erro, mas também hoje, ligeiramente, com mais um elemento no corredor central, provocando também esse erro, ou seja, não só sendo expectante no erro, mas provocando esse mesmo erro. Não foi muito consequente, mas a infelicidade e a nossa individual, de erro individual, leva-nos a desta disparidade, deste resultado. Não tivemos bem, não demonstramos a qualidade que nós temos em tudo. E claro, metemos sempre em causa os processos quando os resultados não são benéficos. Mas penso que nós temos que continuar a ser consistentes, temos que ir pelo nosso caminho, porque sem dúvida a consistência mostrou-nos a nossa torcida, que durante o jogo, mesmo no momento da infelicidade, procurou empurrar e deu coragem à equipa para ir para a frente, em que cometemos mais um erro individual, e sem dúvida são eles que nos vão empurrar para que nos próximos 90 minutos possamos ser competitivos, podemos estar à altura da nossa qualidade individual e também coletiva, de forma a podermos dar a volta a este resultado que acreditamos. Oi, Paulo, aqui ao lado do Caê, Sérgio Lobo, Sport TV. Eu queria saber de você, daquele gesto, após a partida, onde você e sua comissão, vocês seguraram todos os jogadores, claro. E qual foi o sentimento ali? Foi um pedido de desculpa para a torcida? Foi um aplauso para o que eles fizeram? Foi tipo, retornem no sábado que nós vamos dar o máximo para dar esse tetracampeonato ao Flamengo? Qual foi o sentimento ali de vocês naquele final de jogo, por favor? Eu posso dizer ou seja, tem a ver com unidade, tem a ver que temos que dar a cara quando as coisas não são positivas e quando não nos acontece aquilo que nós pretendemos, e hoje não aconteceu, e reconhecer que, sem dúvida, o melhor em campo foi mesmo o público, foi a nossa torcida. Boa noite, Paulo Souza, Sidão Marinho da Litoral News. Hoje você botou o Léo Pereira dentro de campo, jogador em pouca minutagem dentro das 4 linhas, acabou falhando, e depois desse gol do Fluminense, parece que o time do Flamengo se perdeu, eles conseguiram fazer mais um. A torcida vaiou o zagueiro em todos os momentos que ele pegou na bola depois. A gente percebe, pelo menos das informações que temos, que existe uma forte pressão por parte do empresário do Léo Pereira para ele sair do Flamengo. Toda hora surge uma notícia que o Léo Pereira está sendo sondado por tal clube. Na sua visão, com esses erros que o jogador tem, não são poucos dentro de campo, com essa pressão da torcida, juntando-se a essa pressão do empresário,
Ainda existe clima para o Léo Pereira participar do elenco do Flamengo, Paulo? Claro que tem que existir clima, claro que ele tem que dar a volta, claro que nós, eu como líder e todos os seus colegas, têm que o ajudar a superar. É um jogador e uma pessoa que tem uma capacidade e tem uma personalidade forte. Iniciou muito bem esta época, muito bem. Só que é um jogador que infelizmente tem tido estes momentos que condicionam resultados e que lhe dão muita pressão. É um jogador que tem muitas características importantes, é super agressivo no jogo aéreo, ou seja, com a equipa com bola e sem bola, seja nas bolas paradas e no jogo aéreo vertical dos nossos adversários. É rápido, joga bem, tecnicamente é evoluído, é super agressivo nos duelos também, por isso é um jogador muito válido. Temos que procurar ir ajudando-lo a diminuir cada vez mais ou deixar com que estes erros pontuais condicionem o resultado. Paulo, boa noite. Aqui é a Betânia pelo Diário do Fla. É possível projetar o Bruno Henrique nesse time titular para o próximo jogo, já que ele veio bem nesse jogo desde o início, e o Arrascaeta, a posição dele, logo que ele entrou no segundo tempo, mudou toda a tática do jogo. Poderemos ter os dois juntos no próximo confronto para tentar reverter essa situação? Nós vamos reverter essa situação, não tenho dúvidas, sobretudo reverter a qualidade de jogo que nós apresentamos, que teve muito longe do que aquilo que nós somos, em termos individuais e coletivos, e com certeza são dos jogadores, infelizmente o Bruno foi muito descontínuo nesta pré-época, porque não teve bem fisicamente, e esperando que a continuidade lhe possa rapidamente levar à melhor performance dele e ajudar-nos a fazer golos e ajudar a equipa a ganhar jogos. O Arrasca vem de uma viagem, chegou hoje mesmo. Um jogador que com este tipo de viagens condiciona muito, porque nós não podemos pensar só no aqui e agora, mas também no futuro próximo, e ele já teve também uma situação num passado recente connosco, que após de uma viagem de seleção e de um período competitivo através das seleções, chegou e teve uma lesão. E é um jogador que com certeza que nós procuramos mantê-lo sempre em forma, porque é um jogador que pode determinar jogos. Mister, boa noite. Laje da Alfogo do Lance. Eu queria que você falasse um pouco hoje de um jogador que não entrou em campo, que foi o Andrés Pereira, pelo segundo jogo consecutivo acabou não sendo utilizado. Se isso passa um pouco pela estratégia de preservá-lo emocionalmente, e também falar um pouco sobre essa concorrência no setor de meio campo ali, né, com o Gomes e o Arão. Sim, sobretudo existe concorrência. O Tiago também, infelizmente, teve um período que não pôde treinar, que o condicionou a nível físico, condicional. E essa concorrência é uma concorrência importante, ela existir, porque são posições de grande desgaste, posições de ligação, posição que precisa ter muito trabalho sem bola, sobretudo para poder fechar linhas de passe nas costas da nossa primeira linha de pressão, em que muitas das vezes essa linha de pressão nem sempre funciona, seja por uma questão estratégica ou de falta de compreensão nesse mesmo momento, em alguns momentos do jogo, ou por falta de alguma intensidade, porque sempre que pressionamos e somos ultrapassados, pois temos que continuar a pressionar, porque se assim não for, damos a superioridade aos nossos adversários em relação no corredor central, e daí maior desgaste nos nossos volantes. Por isso é importante termos todos a competirem e poderem estar todos bem para nos poder ajudar. Em relação ao jogo de hoje, houve um momento que pensámos em refrescar, mas não vimos essa necessidade, sobretudo porque logo no início da primeira parte o João foi condicionado com o amarelo, mas manteve-se muito bem, a cobrir bem o campo, muito forte nos duelos, a empurrar também para a frente a equipa com bola, e acabámos por tomar outras decisões que não foi o meio.
E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.